Então, se você tem hoje situações na sua vida que estão te incomodando, a minha sugestão é: essas situações precisam ser colocadas de forma evidentes. O que eu estou fazendo é o que eu quero fazer? É isso aqui realmente que eu quero? Tá pronta? Depende para o quê. Vamos falar com as mimadinhas hoje? Adoro falar. Falou em mimada, é comigo. Crescer não é só no RG. É na postura também. Uhum. Tem muita adulta que não consegue dizer não. E acaba dizendo sim para um monte de situações que acaba afundando mais ainda a pessoa, né? Bem-vindos ao podcast Medite Sobre. Eu sou a Isabela. Estou aqui com a minha sócia, amiga, psicanalista, Gabriele Monteiro. Vamos ver aí quantos adolescentes de 40 anos a gente tem nos assistindo. Mas tem uma questão, né? Podemos ter uma... Olha, dos 18 anos para baixo eu acho um pouco difícil. Mas a gente pode ter umas jovens aí de 22, 23 anos com a consciência absurda da vida. E já nos deparamos com umas 50 a mais, com mimizenta do caramba. Então, tudo é difícil, tudo reclama. Porque essa pessoa fala sim para tudo. Tem medo de se indispor com família, amigos, a família do marido. Ai, a minha nora. Ai, todo mundo complica a vida dessa pessoa e ela não sabe dizer não para ninguém. O fato da pessoa não saber dizer não, pode ser que ela ainda precise de babá para orientar as atitudes dela. Como que a falta do não tem um poder, não só profissional, a gente fala de vida pessoal aqui também. Como a falta do não impacta no dia a dia dessa pessoa. Não na vida, não no resultado, no dia a dia ali. Na verdade, ela sabe dizer não. Ela passa o tempo inteiro dizendo não para si mesma. Alguém recebe um não. Então, sei lá. Pera, repete. Passou despercebido isso aí. Fala de novo. Na verdade, ela diz não. As pessoas sabem dizer não. Só que esse não é para si mesma, na maioria das vezes, ou muitas vezes o tempo inteiro. Toda vez que eu estou dizendo sim para tudo, tem algo aí que está recebendo um não. Então, se eu não quero... Vamos lá, isso aqui é profundo. Se eu não quero uma determinada situação, eu não quero... não sei, eu não quero palestrar na semana que vem. Eu não quero. Recebi um convite, mas eu não quero. Dentro de mim, eu não quero. Sair de casa, pegar avião, ir lá, não quero, não tô afim. Aí eu olho para a pessoa, cara, como é que eu vou dizer não para essa pessoa? Aí eu não digo não para essa pessoa, eu digo, claro, vou sim. Claro, vou. E aí eu vou. Só que eu tô dizendo não para quem? Para mim. Eu vou, inclusive eu vou contando histórias para mim mesma de que aquilo possivelmente vai ser bom. No final, dependendo do resultado, eu digo, olha só, coisa boa ter vindo, né? Mas na realidade eu não queria ter vindo. Então, existem coisas que quando a gente faz, mesmo não querendo, são necessárias? Óbvio que sim, não é disso que eu estou falando. Mas existem situações em que a gente está dizendo sim o tempo inteiro. Eu ouvi uma história há um tempo atrás, que era o seguinte. A moça estava extremamente chateada porque a sogra dela tinha uma doença e ela precisava cuidar da sogra. E daí ela cuidava também do sogro. E aí ela tinha um filho pequeno que ela cuidava também. Mas o marido dela não se envolvia nesses cuidados. E aí a pergunta dela lá para a pessoa que eu estava vendo essa história rolando era: quando é que será que eu vou poder me priorizar? Então, o que essa mulher fez? Ela não disse sim para essa situação? Situação estapafúrdia, situação difícil, porém, ela fez isso. Então, quantas pessoas que estão aqui nos assistindo vão dizer assim, tá louca que eu ia cuidar da minha sogra? Tá louca que eu ia cuidar da minha sogra e do meu sogro? Ou seja, essa pessoa sabe que para isso ela
poderia e conseguiria dizer não. Essa moça estava dizendo não para quem? Para ela. Então, a grande situação aqui é quando a gente não consegue entender o que eu quero e o que eu não quero. Quando você traz essa questão da criança, né? Tem crianças que até sabem, né, dizer não para algumas coisas. Mas, em geral, a criança, ela é influenciável. Ela é maleável, ela acaba dizendo sim para tudo. Então, se a gente está falando de um adolescente também, o adolescente principalmente, então é esse ponto. Eu chego na minha vida adulta sem conseguir fazer esse discernimento, sem ter esse discernimento. O que eu quero para a minha vida? O que eu estou fazendo? Está me levando para o lugar onde eu gostaria de ir? Ou está me afastando desse lugar? Em que mundo? Gente, assim, olha, eu não consigo emitir opinião sobre essa situação, porque eu não sabia ali mais detalhes dessa situação, da moça em si. Só que dentro da minha realidade, no mundo que eu vivo, com a minha vida, com a minha rotina, eu vou pegar isso e vou tentar traduzir para mim. Eu tomaria uma decisão dessas? De, olha, eu vou parar todo o meu trabalho, eu vou parar a minha vida para cuidar da minha sogra e do meu sogro? A resposta é um definitivamente não. Na sua circunstância, Na minha né? circunstância, exatamente. O que ali, e eu estou trazendo para você, eu peguei esse exemplo que é para você observar. Ela não estava satisfeita, mas ela aceitou. E aí ela estava lá em outra pessoa chorando as pitangas dela. Que possivelmente ela não vai fazer nada quanto a isso. Ela vai continuar naquela situação, naquele ciclo vicioso. Entra um ponto do fetiche do salvador, né? Uhum. Talvez. Quero salvar todo mundo para ser adorado. É muito isso mesmo, sabe? A necessidade de aprovação, o medo de desagradar, o medo que as pessoas não gostem. Eu brinquei contigo essa semana, eu falei, Baís, eu não tenho a menor intenção que as pessoas gostem de mim. Uhum. A minha intenção real, eu falo isso do fundo do meu coração. Quem é que tem que gostar de mim? É meu cachorro, meu marido e meu filho. Esse sim que a pessoa fala para todo mundo poderia ser identificado assim como uma vaidade disfarçada, talvez. Um alimento do ego que eu não tenho na vida. Então, eu abraço o maior número de projetos e pessoas para me sentir valorizado. Porque eu começo a colocar muita coisa para eu fazer e tenho o reconhecimento de mais pessoas. Pode ser. Pode ser. Não, sabe, não fica muito distante disso. Às vezes é hábito, às vezes é vício mesmo. Vício. Sabe, tem um bom livro, inclusive, deixo ele aqui já de indicação, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Tem pessoas que são viciadas em dizer sim para tudo. Viciadas em agradar. Então, isso que eu trouxe agora, eu não tenho essa intenção de que as pessoas gostem de mim. O que eu quero? Eu quero ser útil. Então, eu quero que isso aqui que a gente está fazendo, esse projeto que a gente está fazendo, enquanto tem gente aí trouxa que fica dizendo que é papo à toa, 20 minutos, não me gerou nada. Ah, vai, tia puta que pariu. Mas, enfim. Tem gente que vai pegar isso aqui e vai fazer um exercício de meditar sobre. E o que eu estou fazendo da minha vida hoje que eu poderia fazer diferente? Ou seja, nós fomos úteis para essa criatura. Uma que seja. Essa é a nossa intenção. Quando a tua intenção é ser amada, é ser querida, meu amor, eu lamento frustrar as suas expectativas. Você não vai conseguir. E a sua vida vai ser sem realização nenhuma, zero. Porque a gente está aqui para ser útil, ponto final. Nossa, não, a gente está aqui para ser feliz. Vai atrás desse troço para você ver onde é que você vai chegar. A felicidade é um somatório de inúmeras pequenas coisitas. Em geral, a gente não consegue ter essa felicidade todo santo dia, toda hora. Pergunta aí para a criatura ou para você mesma se pelo fato de você dizer sim para tudo, isso te faz feliz. Isso faz você chegar ao final da tua vida, por exemplo, ou de um período da tua vida e dizer, caramba, olha o que eu construí em um ano. Olha o que eu ajudei as pessoas a construírem. Olha o que as pessoas construíram por minha causa, por exemplo. Então, tem pessoas que decidem, elas querem, sei lá, ser donas de casa e serem ali o sustento, o pilar da família. Então, a educação dos filhos,
cuidar daquela família, mas ela faz isso com amor, com intenção. E não apenas porque eu disse sim, porque afinal de contas Por uma obrigação camuflada. Exatamente. Eu vou dar 2 exemplos aqui que aconteceu com a gente, do dizer não. Teve uma vez que eu não estava feliz numa mentoria. Era uma pessoa que eu admirava muito, mas para o momento atual do nosso negócio não fazia sentido continuar com ela. Só que eu gostava tanto dela que eu queria continuar, mesmo não fazendo sentido, para cumprir com a minha palavra. E aí eu te contei a situação. E aí foi a primeira vez que você me trouxe. Se você não diz não para ela, você tá negando a sua vontade. Cara, aquilo doeu tanto em mim. Eu falei, não é possível. Que eu nunca tinha visto isso. De se eu não digo não para ela, é para mim que eu tô falando não. E eu fui lá, mandei mensagem. Foi difícil, não foi fácil. Porque para mim eu tava corrompendo uma promessa que eu fiz. Tava rompendo laço, só que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu falei para ela sair da mentoria. E a segunda vez que eu falei não, essa foi até engraçada. Mas eu falei não porque eu te conhecia como amiga. E aí você viu um determinado destino lá de viagem. Vou falar aqui, o Ushuaia. Queria ir pro Ushuaia. Eu falei, mas nunca que eu vou com a Gabriela. Eu falei, não vai não. Você vai odiar. Não é seu perfil. Então, assim, na emoção, vamos. Porque o preço estava bacana, vamos comprar, vamos todo mundo pro Ushuaia. Eu pensei assim, cara, a Gabriela não sabe o que é um Ushuaia. Não sabia mesmo. Então eu disse não para uma pessoa que eu gosto, porque eu sabia que você não ia curtir. Exato. Não é um destino que faz o seu estilo. Então, às vezes, a gente chega num nível de maturidade, não que eu seja essa pessoa tão madura, estou trabalhando em que eu começo a te dar não pensando em você. Porque por mim a gente ia. E eu ia me divertir pra caramba. Só que por te conhecer, por gostar de você, cara, tem outras coisas que ela gosta mais. Então, pra essa aqui é não. E o não tem um poder pedagógico incrível, que as pessoas negligenciam. Sim. Então, eu amo muito mais o meu filho pela quantidade de nãos que eu dei pra ele, né? Os meus filhos já é um adulto. Então, nossa, quantos nãos eu precisei trazer pra ele? Quantos nãos eu precisei trazer para minha relação amorosa, né, para o meu casamento? Quantos nãos eu preciso trazer, né, Isa, inclusive para o nosso negócio? Porque às vezes a gente tem uma coisa que é muito legal, a Isa adora um evento, eu preciso estar muito dentro daquilo, eu preciso que o negócio realmente faça muito sentido. Eu tenho uma pegada mais introspectiva, então se acontecer muitas vezes eu não consigo performar da maneira como seria adequada até para as pessoas que participam. Sim. Então, eventualmente, a gente precisa, né? Calma. A gente faz isso com treinamento, os combinados, né, Isa? Lembra do último? Não tem mais treinamento de 3 dias. Próximo treinamento que a gente for agora tem que ter mesa. Para com esse negócio de só em cadeirinha, a gente não está mais nessa fase. Ah, não, já passou essa fase. Então, são nãos. O tempo inteiro, a nossa vida ela é repleta de muito mais nãos do que sim. Então, quando eu vou pegar o café, tem com açúcar e tem sem açúcar. Eu estou dizendo não pro docinho do café. Por quê? Porque tomar o café sem açúcar é mais saudável. Eu digo não, vamos comer pizza segunda, terça, quarta? Não posso, não tem como, isso vai me fazer mal. Mas eu quero deixar registrado que as últimas foi ela que me convidou, tá? A pizza? Hoje não tem pizza, hoje tem salada no máximo. Então, é legal a gente desmistificar essa coisa do não. Não é porque eu estou dizendo não para alguém ou para uma situação que eu sou uma escrota, que eu não gosto da outra pessoa. Não tem nada a ver com isso. Diferentes. São coisas totalmente diferentes. E as pessoas confundem. E o não, tá? Para o povo aí que quer falar, que gosta, né, de posicionamento. Preciso aprender a me posicionar. Gente, aprender a se posicionar é, antes de mais nada, aprender a dizer não. Posicionamento começa aqui dentro. Quando eu digo, o que eu quero para o meu negócio? O que eu quero de condução aqui para o meu time, para a galera que trabalha comigo? O que eu quero e o que eu não quero enquanto mentoria? A gente já falou isso aqui algumas vezes. Agora o lance é mentoria com 200, 300 participantes. Eu não quero. Até então, eu não vi esse modelo funcionar na minha visão. Na minha visão. Pode ser que para alguém funcione? Pode. Mas para mim, eu quero? Não. E teve uma outra coisa que você trouxe, Isa, que é a questão de mudar de ideia.
Ai, eu dei a minha palavra. Tá, e eu não posso mudar de ideia? Por que eu não posso mudar de ideia? O que fez as pessoas acreditarem que elas precisam ser do mesmo jeito a vida inteira e ter os mesmos pensamentos a vida inteira? Já Sim. dizia Raul Seixas, não é mesmo? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu mudo de ideia toda hora. E eu não tenho nenhum problema com isso. Seja porque eu pensei bem. E eu tenho esse hábito com tudo. Às vezes eu tenho uma conversa com meu marido, aconteceu isso recentemente. Ele me falou uma coisa, na hora eu não disse nada. Aí você meditou sobre. Meditei sobre, passei um dia inteirinho meditando sobre. Quando ele chegou de noite, no dia seguinte, olha só, eu queria conversar sobre aquilo que você me disse. Mas isso é um problema? É. Porque eu pensei melhor no assunto. Uhum. E a gente tem que se permitir pensar melhor em todo o assunto que seja. Não à toa, o nome desse podcast é esse. Então, seja lá o que vier, tenha por hábito agora acabar com esse raio dessa impulsividade. Eu tenho que responder agora. Não. Pensa, toma um tempo, reflete. Tudo que for no impulso agora, a nossa orientação é que não. Respira, medite sobre, e aí depois você toma uma atitude. Uhum. A não ser que seja caso de vida ou morte, uma emergência de saúde, nada você precisa fazer imediato. Exatamente. O celular de ninguém está no plantão, salvo as médicas que nos assistem. Ninguém trabalha com plantão. Se alguém da nossa mentoria mandou mensagem agora, no meio da gravação, falando, Isa, eu preciso contratar alguém, meu Deus, estou em dúvida entre esses dois profissionais, qual a diferença faz eu responder ela imediatamente ou eu pensar, eu lembrar das conversas que eu tive, do negócio dela, do fluxo de caixa dela, das necessidades reais do negócio, e não as que são impostas, eu posso falar para ela, não é hora de contratar, primeiro você precisa disso. Então, não é uma emergência que eu preciso responder agora, e Isso muito aí. menos ela te contratar agora. Eu gosto do seguinte, eu falo isso algumas vezes, eu devo ter dito para ti hoje, eu não sou Deus, não sou médico, e médico na categoria cirurgião. Né? Plantonista. Exatamente. Da emergência. Então, não. Hoje, foi hoje isso. Eu estou preparando uma mocinha que vai palestrar, ela me contratou especificamente para isso. Tem uma palestra daqui a 1 mês e meio, você subir ao palco, segura, entregar a palestra dela. E aí ela verbalizou algo que eu já tinha percebido que ela verbalizava, mas não era realidade. É porque eu sou insegura. Só que ela não é. E aí eu conversei com ela, olha, você está dando alimento para esse pensamento e isso está virando uma crença. Você fica falando o tempo inteiro que você é insegura, mas você não é. Quantas pessoas não verbalizam que são ansiosas? Nossa! E aí, para sustentar essa crença, ela tem micro hábitos e atitudes, como essa que você citou agora. Deixa eu lá responder. Então, será que você é o hábitos ansiosos. Hábitos ansiosos. Não significa que a pessoa seja ansiosa, mas ela está provocando isso. Toda vez que outra vez alguém disse, porque todo mundo é ansioso. Eu falei, eu não sou uma pessoa ansiosa. Não, e se tiver algum mecanismo, algum movimento em mim, sinalizando que eu estou com ansiedade, você me avisa, porque eu vou observar esse troço. A nossa realidade é fruto do foco dos nossos pensamentos. Se eu penso que sou ansiosa, ansiosa serei. Se eu penso que sou insegura, insegura serei. Mas, Gabi, eu sou insegura, então vai trabalhar esse troço. Mas para de verbalizar isso, para de confirmar esse negócio. Então, toda vez que uma pessoa me manda uma mensagem, eu a tempo e a hora respondo, eu estou o quê? Confirmando essa impulsividade, essa ansiedade, que não me leva a lugar nenhum. Não leva a outra pessoa a lugar nenhum. Quantas vezes já aconteceram de pessoas me mandarem mensagem? Eu levo um tempo, eu tomo um tempo para responder. Quando eu vou lá olhar, aquela mensagem foi apagada. Não, Gabi, eu pensei melhor, já me resolvi. Já ajeitei aqui o que eu tinha para ajeitar. Esses jovens. Nem tão jovens assim, né? Mas a gente poderia subentender que... Subentender não, entender de fato. Uhum. Que uma pessoa que não é capaz de dizer não
que não consegue fazer essas renúncias necessárias, ela tem um probleminha aí de autoestima? Mas é óbvio. Autoestima é aquilo que eu penso e acredito sobre mim. Olha eu aqui. Ai, eu sou ansiosa. Gente, vamos lá, vamos pensar aqui. Quando a gente faz um depósito, significa que a nossa continha bancária está aumentando, não é? Saldo positivo. Isso aí. Quando eu retiro dinheiro, diminui. está diminuindo. Eu sou ansiosa. Isso aqui é depósito ou é retirada? É retirada. Retirada. Ah, eu sou insegura. Retirada. Retirada. Ai, meu Deus do céu, eu não consigo ver uma coisa e não ir lá e não fazer logo. Ficou negativo. Negativo, não é isso? Então, começa a pensar. A ansiedade, a autoestima, autoconfiança, eu sempre uso esses termos. Autoestima positiva, autoestima negativa. Então, se pergunta, minha autoestima, quantas retiradas eu faço diariamente? Tem o tal do é difícil, né? A dificiolândia. Toda vez que você diz, mas isso é difícil. Retirada. Hoje, essa mesma moça, eu tinha proibido ela de dizer que as coisas são difíceis. Eu falei, toda vez que você disser que é difícil, você vai me pagar R$500. Então, hoje ela... Teve uma hora que eu vi que ela respirou, não entendi muito bem. Ela disse, mas isso é desafiador, Gabi. Eu falei, boa, porque desafio é algo que a gente consegue contornar. Algo que é difícil, eu fujo daquilo. Então, olha eu cada vez mais me limitando a ser pouco, a ser pequenininha. Boa, isso aí. A ser pequenininha. Quantos nãos você tem evitado e contribuído para ser pequenininha? Quantos nãos você tem evitado dar para as pessoas por medo de se frustrar, tá dizendo não para você mesma? Quantos nãos poderiam ter sido um salto a mais no sucesso do seu negócio e você não soube dar para um colaborador, para um prestador de serviço? Um não para um cliente que você não deu. Drena sua energia e drena o seu faturamento. Medite sobre. Medite sobre.